Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R Programação em R nível intermediário. Nós estamos hoje com a aula 47, cópia ao modificar, modificação no local de vetores caracteres, strings. Eu sou Ben David e para mais detalhes sobre não só essa videoaula, bem como todo o módulo, sugiro a vocês acessarem a página do curso bendavid.github.io. Aqui em cursos, você vem especificamente no curso R, e em curso R você tem o acesso a todos os módulos, em que este é o módulo intermediário. No módulo intermediário nós temos uma descrição prévia de todo o curso, e aqui em material você tem o link que irá lhe redirecionar para a página do curso. Aqui na página do curso você tem acesso a todo o material, não só o material, scripts, as próprias videoaulas, e que se faz necessário para você complementar a todo o assunto que você vê pelo nosso canal do YouTube ou pelas outras plataformas em videoaula. Faz então necessário para que você possa consolidar o assunto pertinente para a referida videoaula. Voltando aqui ao assunto que nós estamos abordando, nós também fazemos uma chamada para que, se você quer entender um pouco mais sobre a nossa filosofia do trabalho, acesse aqui o selo Democratizando Conhecimento para mais detalhes. Voltando então ao vetor tipo caractere, nós temos uma coisa muito interessante. Quando nós iniciamos esse assunto, essa sequência de videoaulas sobre a cópia ou modificação do local, nós iniciamos com esse exemplo, falando justamente de um vetor caractere. E aí o que é que acontece? Nesse caso aí, o que a gente observou nessa situação é que a gente apresentava o objeto dessa forma, como se fosse um vetor convencional numérico. Isto é, nós temos uma alocação de memória que armazena esse conjunto de valores. Na realidade, o que acontece é o seguinte: nós não estamos querendo aqui discutir a questão da associação de mais de um nome ao objeto, que era o que o início lá a gente reportava. Na realidade, o que a gente está mostrando aqui e quer mostrar é que isso aqui é só uma forma convencional de nós entendermos como é que esse vetor caractere ele está trabalhando. De fato, entrando nas minúcias, o que acontece aqui é que cada string dessa daqui, ela já existe, assim que você abre o R, existe um conjunto de strings globais, uma cadeia de caracteres dessas combinações. Você pode, por exemplo, não ter só o A e o B, ou A, B, C, sendo como um caractere, na realidade uma string específica. E o que na realidade existe é já uma alocação de memória para essa cadeia de caracteres. Então, o que é que acontece na prática com o vetor de caracteres? O que acontece na prática é que essas strings globais, quando nós criamos objetos e na realidade vetores desse tipo, o que acontece é, ao invés de eu estar visualizando dessa forma, o que nós temos é que os elementos desse vetor, na realidade, eles armazenam, eles na realidade apontam para esse conjunto, essa cadeia de caracteres específicas. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós temos um nome X que se associa a esse objeto. Os elementos que estão aqui, nesse primeiro objeto, são a sequência de strings A, B e D. Ao invés desse objeto aqui, ele ter uma alocação de memória e armazenar esses valores, o que acontece de fato
é algo similar ao que ocorre com as listas. Na realidade, ele aponta para a string que tem já uma alocação de memória reservada para essa string A aqui. Essa alocação de memória, essa string específica, ela é um objeto que ela não é visível a nível de usuário, que é justamente um objeto que você pode consultar lá no início do nosso módulo, quando nós falamos dos objetos base. É tanto que quando você vê na coluna o nome dos objetos que são associados a nível de usuário, esse tipo de objeto aqui, o Sharp, ele na realidade ele não tem nem nome específico para nível de usuário, porque ele só é visto internamente. Então, o que acontece? Já existe uma string global, na realidade, um objeto uma alocação de memória que armazena essa string, e isso aqui está dentro desse compartimento, vamos dizer assim, de strings globais. E o que acontece? Quando eu tenho um elemento que é uma string, cujo nome dessa string é A, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, nesse caso, que o primeiro elemento aqui desse vetor, ele vai apontar para esse objeto. O segundo, B, ele vai apontar para esse outro objeto que armazena essa string B. Então, na realidade, a gente tem aqui a combinação de todas as strings globais. Bem, o que acontece por trás disso daqui também para mim é um mistério. Mas o que é interessante observar é que se você tiver um outro objeto em que você tem elementos para, vamos dizer assim, de uma mesma string, perceba que uma vez que o que pode modificar é se você fizer uma nova abertura do R, é claro que o identificador de memória vai mudar. Mas se você está no mesmo momento de execução e de abertura do R, e você cria objetos e que você tem os mesmos elementos, as mesmas strings, perceba que o identificador de memória, a menos que você não feche, será sempre o mesmo. Então, aqui, propositalmente, eu criei um outro objeto aqui, e o nome Z se associa a esse objeto, e eu tenho strings iguais que eu usei em objetos anteriores. Ele vai apontar, na realidade aqui como é o terceiro elemento de Z, ele vai apontar para o mesmo objeto que nós apontamos lá quando nós criamos o objeto aqui que está associado com o nome X. Então, esse mesmo B aqui, que está no segundo elemento de X, é o mesmo objeto que está no terceiro elemento de Z. Está apontando para o mesmo elemento. Isso é uma coisa impressionante em termos de ganho de memória. Isso significa dizer que, na realidade, aqui nós não estamos criando um objeto. O objeto já existe, está alocado num certo espaço de memória no seu computador. E quando você usa essa criação aqui pela concatenação de strings, o que na realidade o R faz é simplesmente apontar para essas strings que já estão alocadas num determinado espaço de memória do seu computador. Isso é um ganho magnífico em termos de memória, porque a gente passa a não mais criar objetos e alocamentos de memória dentro do nosso computador. De outro modo, se nós repetirmos aqui ou criarmos mais um objeto do tipo caractere, um vetor do tipo caractere, e que eu tenha mais de 3 elementos, mas que sejam iguais, o que na realidade esses elementos desse vetor que ele está fazendo é apontando para o mesmo objeto Sharp, que é o conjunto de strings globais que estão disponíveis para você. Esse conjunto de strings globais não se limita apenas a esses 6 objetos, mas sim a infinitude de combinações possíveis.
Como isso ocorre, para mim também é um mistério, mas ocorre. Bem, então, diante disso, era um complemento que queríamos fazer com relação a esse tipo de vetor. E aí, o que vai acontecer é que a questão de cópia ou modificação, a menos que você não aumente a dimensão do objeto, o objeto X aqui ele tinha comprimento 3. Eu usei o indexador 4 para adicionar mais um elemento, e aí nesse caso haverá cópia. Se você fizer a modificação, na realidade a alteração dentro da dimensão com que o objeto foi criado, nesse caso aqui nós temos no vetor X apenas 3 elementos. Se você faz a alteração dentro desses 3 elementos apenas, o identificador de memória para o vetor, então esse processo aqui é idêntico ao que ocorre com as listas ou os data frames, tá? Os elementos aqui na realidade são as referências que apontam para os objetos SHARPs específicos, são as strings globais. Então, nesse caso aqui, se você altera dentro da dimensão com que o objeto foi criado, a modificação ocorre no local. Ou seja, o que pode acontecer é a alteração do apontamento, mas esse objeto aqui continuou o mesmo. Se você altera a dimensão, aí esse objeto passa a ter cópia, né? Então, perceba que eu tenho aqui os 3 objetos que foram criados. Perceba que aqui a gente tem o objeto, que é o vetor caractere, e perceba que nós temos os identificadores de memória para cada elemento desse vetor, que aponta para um SHARP específico, né? Ó. Perceba aqui nesse caso que essa string A aqui é a mesma dessa de cá. Quando você olha para o identificador de memória desse daqui, que aqui ó, é um outro objeto, é o objeto Y, mas perceba que o identificador de memória é o mesmo. Isso o que é que aconteceu? Quando você abre o R, esse conjunto de strings globais já estão lá disponíveis e com alocação de memória reservada já. Ah, você digitou o A, o que acontece? Já tem uma alocação de memória, está aqui, e que quando você coloca isso no vetor, na realidade o que acontece é eu guardo o vetor, armazena só a referência para apontar para essa string A. É isso que acontece. Similar ao que ocorre com a lista e com os data frames. Agora, quando você faz a alteração, perceba, eu estou no objeto X, aqui. Quando você faz a alteração do segundo elemento, eu vou alterar aqui no meu objeto X, o segundo elemento é aqui B por F. Perceba que aqui nesse caso, a modificação ocorre no local, porque esse identificador aqui, ó, ele é o mesmo do que ocorre aqui, ó. 84908, 84908, fim aqui, ó, é o mesmo. O que vai ocorrer é apenas a alteração da referência, ou seja, eu vou alocar, na realidade eu vou apontar para a reserva de memória, né? O espaço de memória agora para essa string. Então eu vou lá e aponto para o identificador de memória do qual armazena essa string F aqui. Então ocorre apenas essa alteração. Perceba que nesse caso nós não estamos criando o objeto propriamente, porque ele já está lá disponível. O que esse vetor ele faz é simplesmente apontar para a string específica. Agora, quando você acrescenta um outro elemento e aumenta a dimensão, aí vai haver a cópia da modificação. Perceba que agora o identificador aqui do vetor ele passa a se alterar, né? Mas aquelas strings que já existem, por exemplo, essa F, ela continua apontando para onde deve ser. Então, aí passa a não haver mais problema, tá? Era isso que queríamos comentar com você. Vejam as peculiaridades que nós temos dentro do ambiente R. E é o que torna fantástico esse ambiente para as manipulações dos nossos dados. É isso, um abraço e até a próxima.